O vento uiva sobre as terras áridas. Um homem retorna, movido pelo ódio. Um caçador obcecado. A vingança o consome. A justiça se confunde com brutalidade. Este é Rastros de Ódio. Que foi filmado nas belas paisagens naturais de Colorado, Arizona, Utah e as cavernas e os cânions de Los Angeles. A busca de Ethan Edwards tem raízes em um evento trágico. Britton Johnson, um herói pouco conhecido, que inspirou os personagens principais. Em 1865, ele resgatou a sua família, que tinha sido sequestrada pelos Comanches. E sua jornada de resgate durou até 1871, quando foi morto por invasores Kiowa. A história de Cynthia Ann Parker também ecoa no filme. Sequestrada em 1836, ela passou longos 24 anos com os Comanches, casou-se e teve filhos com um chefe, e sua libertação contra a sua vontade pelos Texas Rangers é um paralelo direto ao resgate de Debbie Edwards no filme. James Parker, seu tio, viveu uma busca excessiva, semelhante à de Ethan. Então Alan Lee May, o autor, se baseou em fatos históricos para escrever o romance. E o Texas do século XIX foi palco de muitos sequestros de crianças, muitos casos. Então o filme adapta de certa forma esses eventos históricos. Here comes one of the prettiest little Comanches of them all, Miss Natalie Wood. Hello, Gig. Welcome to the reservation. Well, thank you. It's nice being here. And congratulations, Natalie, on your recent Academy Award nomination for Rebel Without a Cause. Well, thank you very much. Now, here you are as a Comanche, but despite the costume, you don't really play an Indian in the picture, do you? No, that's right. I play a white girl who was captured and brought up by a fierce Comanche tribe. O ataque à aldeia Comanche é inspirada na Batalha do Rio Washita, que ocorreu em 27 de novembro de 1868, quando a 7ª Cavalaria dos Estados Unidos, liderada por George Custer, atacou o acampamento Cheyenne no Rio Washita, lá em Oklahoma. A batalha resultou na morte de até 200 Cheyennes, principalmente mulheres, crianças e idosos, e foi parte da estratégia para forçar os povos indígenas a se estabelecerem em reservas. Rastros de Ódio foi um sucesso estrondoso. A crítica se rendeu, o público o consagrou e com o tempo tornou-se uma obra-prima incontestável, o maior faroeste americano, segundo o American Film Institute. O melhor western, segundo o Entertainment Weekly. O 7º melhor filme de todos os tempos, segundo a Sight and Sound, e ele foi preservado no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos. It's a very, very moving film with still the elements of surprise and comedy and great drama. The Searchers had everything going for it, including incredible places that we shot. I was just very fortunate. It was a classic and it remains a classic, and that's it. I mean, it just had everything going for it. John Wayne, na verdade, se chamava Marion Michael Morrison, mas os estúdios decidiram que aquele nome não era tão atraente sonoramente e tão pouco americano demais, e então decidiram trocar por John Wayne. E a origem do apelido Duke remete à sua infância, lá em Iowa, quando ele tinha um cachorro chamado Duke, que sempre o seguia pelo caminho da escola, e frente ao corpo dos bombeiros, lá ficava até seu dono retornar. Os bombeiros não sabiam o nome do cachorro e achavam que John Wayne se chamava Duke, então começaram a chamar John Wayne de Duke, e a partir dessa confusão, o apelido de John Wayne surgiu, Duke. E muito antes dele ser John Wayne, ele inicialmente queria ter carreira na advocacia, até conhecer um homem que lhe daria uma chance e que mudaria sua vida por completo.
John Ford. I assure you that John Ford is very careful in handling his actors to make sure that helps to create an emotion in the audience. Good pictures are about people, and if he can get the right emotions out of his actors, it's naturally going to affect the audience. Um jovem diretor que chegou a Hollywood aos 19 anos, ainda chamado por Jack Finney, e ele começou do zero, sob a supervisão rígida do já consagrado ator e diretor, irmão mais velho, e foi com ele que Jack aprendeu os primeiros passos do ofício cinematográfico. Mais tarde, se tornaria um dos maiores diretores da história. Mais que um diretor, um verdadeiro mestre ao contar histórias, um poeta visual que soube traduzir muito bem a humanidade para as telas e criar heróis complexos, como por exemplo introduzir o homem bom e mau, um arquétipo que Ford usaria durante toda a sua carreira, e essa figura representa algo profundo, né? Algo que nós somos, de alguma forma imperfeitos. Nos filmes de Ford, o pecado, os erros, os acertos, a redenção são elementos centrais, refletindo uma humanidade cheia de nuances. Ele queria que suas cenas parecessem reais, como se estivesse transmitindo uma história ao vivo. As escolhas visuais dos filmes dele são muito marcantes, como uma luz entrando pela janela, simplesmente um gesto de um ator. Tudo isso é muito marcante, até mais que o próprio roteiro, o próprio enredo. I've known Duke as we call him, about 30 years. He was my third assistant prop man. Then he became the second prop man. He finally worked himself up to prop man. And we started to do Stagecoach, and everybody turned it down. I had to peddle it around. I've got a kid here. He's just out of college. He's very good. Big, tall, handsome guy. And I'd like to make a test of it. We've always been very friendly. And ele escrevia com as imagens, sabe? Os cenários fazem parte da narrativa, são elementos cruciais para entender a história dos filmes. E que cenários, que paisagens, são filmes muito contemplativos, sabe, do Velho Oeste, canyons, cavernas, paisagens áridas, muito bonitas. John Wayne fez muitas das suas próprias cenas, mas para as cenas perigosas ele contava com um dublê que foi lendário em Hollywood, Jack McAmat, um mestre das acrobacias e dos combates, e juntos criaram cenas memoráveis no faroeste. John Wayne, yes. In fact, I was working in the Republic when they spoke of Wayne. He was a nice fellow to work with too. I had a lot of fun with him. Uma jornada dura, solitária e obsessiva, a inspiração para a criação de Travis Bickle em Taxi Driver. This character, this lonely character, comes out of the desert or something, and he's absolutely terrifying. I mean, he's filled with literally acts out the racism, the worst aspects of racism of our country, you know, and it's right there. It's right there, and you could see the hate. You also understand how he could go that way. It's the old story that Travis has a fantasy. What makes him crazy? A vastidão e a imensidão do Oeste inspiraram a beleza dos cenários incríveis de Lawrence da Arábia, por David Lean. Sam Peckinpah também bebeu nas fontes de Rastros de Ódio. Em Juramentos de Vingança, ecoou as cicatrizes do massacre. E aquela cena do funeral carrega o mesmo peso sombrio. Assim como em Star Wars, Uma Nova Esperança, onde a chacina da família de Luke Skywalker reflete a mesma situação onde Ethan está envolvido. Em Ataque dos Clones, Anakin encontra sua mãe sequestrada, enquanto Ethan segue sua busca por Deb.
E tomado pela fúria, Anakin massacra os Tusken Raiders, refletindo a vingança brutal de Rastros de Ódio. E já em Rogue One, a cena de abertura espelha os ataques dos Comanches, reforçando toda a influência de John Ford do seu clássico Rastros de Ódio sobre Star Wars. Realmente é um filme especial, muito bem feito, muito influente e que merece ser visto e revisto e revisto. E se você foi um que já assistiu, deixa aí o seu comentário. Vamos conversar sobre esse clássico, qual é a sua opinião sobre ele? Deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.